Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Cruzeiro podendo bater o próprio recorde de público no novo Mineirão na quinta-feira, diante do Atlético Mineiro. Comissão técnica adotando mistérios sobre jogadores que estão se recuperando. Arbitragem definida. Não só o dono do apito, como também quem vai estar no VAR. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O Cruzeiro, na quinta-feira, às 7h30 da noite, diante do Atlético Mineiro, tendo a possibilidade, inclusive, de bater o seu próprio recorde de público no novo Mineirão. Em 2024, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético ficaram no 0-0 e, naquela ocasião, 61.583 torcedores estiveram presentes. E hoje, o Mineirão informou que a carga de ingressos para este compromisso é de 61.584. Então, se todos os ingressos baterem lá na catraca do Mineirão, teremos o recorde novo, com um torcedor a mais. Vamos acompanhar, mas de qualquer forma será um baita público. O torcedor do Cruzeiro esgotou os ingressos rapidamente, então a torcida promete aí um apoio total, né, para o Cruzeiro buscar esta vaga na fase de semifinal da Copa do Brasil. Jogo mais do que importante. O Cruzeiro tem a vantagem, mas Leonardo Jardim vem trabalhando aí no dia a dia para um Cruzeiro muito concentrado, para um Cruzeiro jogando o que sabe jogar dentro dos seus domínios e nesta Copa do Brasil. A arbitragem está definida. Daqui a pouco a gente fala sobre a preparação do Cruzeiro. Vai apitar Rafael Klein. Ele é árbitro do Rio Grande do Sul. O Rafael Klein, ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Vitor Hugo Imazu. E no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. O Rafael Klein, ele apitou 2 jogos do Cruzeiro nesta Série A ou nesta temporada. Vitória sobre o Vasco, lá em Uberlândia, e a vitória sobre o Fluminense no Maracanã. E o Rodrigo D'Alonso Ferreira, ele foi VAR na estreia do Cruzeiro na Série A do Brasileiro. A vitória por 2-1 diante do Mirassol. Teve até um pênalti que foi marcado a favor do Mirassol, mas realmente foi pênalti. O árbitro da partida precisou do auxílio do VAR e a marcação foi correta. O Cássio até defendeu a cobrança do Reinaldo. Então, é essa a arbitragem. A gente sempre fala aqui, né, torcer para que o árbitro possa fazer um grande jogo, para que não aceite, né, aquele monte de reclamação que geralmente acontece. Então, vamos acompanhar como vai atuar a equipe da arbitragem da CBF na quinta-feira, às 7h30 da noite. Sobre a preparação do Cruzeiro, de hoje até quinta-feira, é mistério total na toca, porque o Cruzeiro não vai mais passar nenhum boletim sobre os atletas, principalmente naquelas questões de Matheus Pereira, Wanderson e de Caio Jorge. Matheus Pereira e Wanderson, ontem o Cruzeiro já tinha atualizado o cenário, os jogadores participaram ali de um pouco do treinamento, fizeram um treino parcial com o grupo. Então, esses dois aí dificilmente vão ficar fora deste compromisso do time do técnico Leonardo Jardim. E a expectativa é de que o Jardim possa ter também o centroavante Caio Jorge. Esse vem fazendo um esforço muito grande com todo o departamento de saúde e performance do Cruzeiro. O Caio Jorge tem tratado aí no clube 2 períodos, tem feito tratamento em casa. O Cruzeiro está trabalhando pesado para colocar o Caio Jorge em campo. E repito, é a expectativa de todo mundo de que ele vá reunir condição. É um jogador importante, vive uma fase espetacular
e é tratamento intensivo durante esses próximos dias, né? Como ele retornou da seleção, se ele fica lá com a seleção, faz um tratamento lá, se fica como dúvida para o jogo desta terça diante da Bolívia, dificilmente o Caio Jorge jogaria na quinta. Mas como teve a oportunidade de retornar, de ter esse período tratando de forma integral, vamos dizer assim, no clube e em casa, e com toda a estrutura que o Cruzeiro tem, e pessoas também, né, no Departamento de Saúde e Performance, a expectativa é positiva. Mas, claro, precisamos aguardar até o dia do jogo para saber se o Caio Jorge realmente estará em campo. Leonardo Jardim vem trabalhando várias questões também no dia a dia na Toca da Raposa 2. O Leonardo Jardim conta com o Fabrício Bruno, mesmo que ele atue nesta terça-feira, e é a tendência de jogar diante da Bolívia na altitude, retorna depois do jogo até o Rio de Janeiro, avião do Pedro Lourenço vai até o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, para trazer o atleta, e aí será um período de recuperação que o Fabrício Bruno vai fazer para estar disponível na quinta-feira às 7h30 da noite. Então, dando tudo certo, a ideia é ter aí um Cruzeiro com a base que vem atuando, isso, claro, com Fabrício Bruno, e a expectativa de ter Caio Jorge, mas como tem esse mistério também, é prudente até a gente aguardar até a quinta-feira, porque o Cruzeiro encerra a preparação na quarta. Na quinta, geralmente, tem ali aquela ativação no dia do jogo, e tudo isso vai contar para que o Cruzeiro possa ter ou não a presença de Caio Jorge no Clássico. 3 informações interessantíssimas. A primeira delas, né, o Wanderson, depois de uma semana, voltou a treinar ontem. E a gente tem o Matheus Pereira, a lesão não é tão grave quanto se aparentava. Agora tem a situação envolvendo o KJ, né? E é uma situação assim, será que vale a pena colocá-lo já saindo de lesão num jogo que você já está vencendo por 2-0? Eu acho que o Caio Jorge só entra em campo quinta-feira se ele estiver bem, Romano. Se a gente lá na quinta-feira, 1 hora antes do jogo, sair a escalação do Cruzeiro, tiver lá Caio Jorge, é porque ele tá bem, ele tá apto. O Cruzeiro não vai arriscar perder o jogador por mais jogos. O Cruzeiro tá disputando o título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá com uma vantagem de 2 gols na Copa do Brasil. Eu não acho inteligente forçar uma barra. Inicia o jogo com o Caio Jorge, ele sente. E aí? Você perde o cara para algumas rodadas no Campeonato Brasileiro, você prejudica. Ele é o principal jogador do Cruzeiro hoje na temporada. Ele é o artilheiro do Cruzeiro no campeonato, o melhor jogador do campeonato até aqui, recém-convocado para a seleção brasileira. Falava agora há pouco ali na turma do bate-bola. Caio Jorge teve um aumento, o site Transfer Market colocou, ele teve uma valorização de 10 milhões de euros na atual temporada. O cara que valia 7 milhões, hoje vale 17 milhões de euros. E aí eu tô falando da base, né? Porque pode ser que ali chegue um clube e ofereça 25, e não seria exagero nenhum. A gente tá falando do cara do melhor jogador do time. Então, agora, se ele não tiver 100%, nós estamos falando do Cruzeiro que tem na reserva pro Caio Jorge o Gabigol. Que é um baita de um jogador, extremamente decisivo. Ano passado não vinha jogando, e aí foi utilizado na final da Copa do Brasil, simplesmente meteu 2 gols. Então, assim, são pouquíssimos clubes que podem chegar hoje e se dar ao luxo de ter um reserva com um nível igual ao do titular. Não, cara, e seria forçar a barra num jogo que você entra vencendo por 2-0. Por exemplo, se você tivesse a ausência do Fabrício Bruno, aí você poderia, talvez, sim, esticar a corda, o próprio Kaique, que faz uma temporada espetacular na lateral esquerda, um dos 2 volantes, mas a gente tá falando do Caio Jorge, que dispensa comentários, mas num jogo em que, se a defesa do Cruzeiro fizer um grande jogo, o Cruzeiro está classificado. Sim. Se o sistema defensivo do Cruzeiro fizer um grande jogo, acabou, está classificado, avança às semifinais. Mas, de fato, é uma ausência muito sentida. Agora, pensa só, sábado de manhã, o torcedor do Cruzeiro acorda sem 3 dos 4 jogadores do sistema ofensivo. Já cai essa sem bomba Wanderson, no povo. sem Matheus e sem Caio Jorge. Segunda-feira, o torcedor do Cruzeiro acorda. No domingo, no caso. Com o Wanderson e Matheus Pereira. De volta. Com apenas a dúvida apenas, entre aspas.
a dúvida do Caio Jorge. Então, cara, é ter cautela. Você pode ter certeza, o Leonardo Jardim não vai esticar a corda. Se Caio Jorge aparecer entre os titulares, está 100%. Se não aparecer, é confiar no Gabigol. E a briga fica entre Gabigol e o Bolassi, pelo menos. Eu acho que não fica briga, não. Eu acho que não deveria ter briga. Não deveria ter briga. Eu sei que tem característica diferente do Caio Jorge pro Gabigol. Caio Jorge hoje é um jogador que está num nível bem acima do Gabigol. Por característica, entrega muito mais na ideia de jogo do Jardim do que o próprio Gabriel Barbosa. Caio Jorge hoje é um jogador de velocidade, de explosão. É esse jogador para incomodar o adversário que eventualmente vai jogar com uma linha mais alta. Mas a gente está falando do Gabigol, né, cara? E se você tem esse cara como opção e o Caio Jorge porventura não vai ser utilizado, eu não vejo outra possibilidade senão o Gabigol na vaga dele. Eu acho sinceramente, não tem muita briga de Bolassi, não. E até o próprio Gabigol também, né? A questão da motivação do atleta, né? Ele é o Gabigol, né? Não, o Caio Jorge tá fora. Vamos trabalhar nessa hipótese, caso aconteça. O Jardim chegar pro Gabigol e falar, meu filho... Vai que é sua. Porque o Gabigol... É a chance que você tava querendo, meu. Você vai jogar um clássico, um Cruzeiro e Atlético, com uma vantagem de 2-0, na vaga do Caio Jorge, com 60 mil pessoas. Vai lá e faz o que você sabe, vai e decide o jogo. E é o que vocês comentam também, né, Edu? Por mais que o Gabigol, por origem, é esse cara fazedor de gol, né? O cara centroavante, que tá ali sempre perturbando o zagueiro adversário. Ele, nesse esquema do Jardim, vem sendo mais utilizado na vaga do próprio Matheus do que na vaga do Caio. Exatamente. E aí entra o fator motivacional mesmo. Se não der pro Caio Jorge jogar, é o Leonardo Jardim sentar e conversar com o Gabigol mesmo. Ô Gabigol, essa turma aí que tá falando de você, que é reserva, principalmente quem não acompanha o Cruzeiro de perto, né? Porque o Gabigol, mesmo sendo reserva do Cruzeiro hoje, ele tem jogado muito melhor do que em temporadas anteriores. Sim. O nível dele de futebol quando entra, hoje é melhor. E às vezes quem não acompanha não sabe disso. Então o Jardim Porque vê os melhores momentos ali, não tem gol do Gabigol, então quer dizer que ele jogou mal, né? Às vezes ele não joga e fala, tá reserva porque não tá jogando absolutamente nada. Então é hora do Jardim chegar pra ele no vestiário, na hora da preleção e falar, meu filho, você vai entrar em campo aí, você vai mostrar pra essa turma que hoje você é reserva porque o Caio Jorge e o Matheus Pereira não dão a mínima brecha. Mas quando você tá entrando, você tem jogado bem e agora é um clássico, é um jogo de mata-mata e vai fazer o que você sabe fazer melhor, que é decidir jogo, mete gol nos caras. Eu acho que é esse o nível de conversa de preleção do Leonardo Jardim com o Gabigol, caso realmente o Caio Jorge não esteja apto. E outra coisa, né? Chegar no vestiário, você tá ouvindo essa torcida gritando aí, incentivando, é o seu momento. Agora tem que tomar muito cuidado, porque no clássico da Arena MRV, quando saiu a escalação do Atlético, e a gente viu o Dudu, o Cirilo me perguntou o que eu achava da escalação do Dudu. Eu falei, tecnicamente e fisicamente não tá merecendo. Provavelmente é um ato mais motivacional do Cuca, que deve ter chegado pro Dudu e falado, meu filho, vai lá e mostra pra esses caras que não te quiseram, que eles erraram, né? Que eles estavam errados, que você tem um potencial. Aí pegaram o recorte. Um desses mau caráter de rede social pegou o recorte e colocou só... Olha o que o Edu Panz da Itatiaia falou. Vai lá e mostra pra esses caras que não te quiseram o seu potencial. E aí isso viralizou. Agora vamos fazer o contrário. Olha o que o Edu Panz tá falando. Vai lá, Gabigol. Mete gol nesses caras, decide o jogo. É um mau caratismo fora do normal, né? Esse negócio viralizou mesmo, mas enfim. Aqui, faz parte do jogo também a questão do recorte, tá, Edu? A questão do Gabigol, é jogo do Gabigol, né? Eu acho que o próprio Leonardo Jardim, sabendo o contexto que sempre o Gabigol esteve envolvido, e o Jardim é inteligente e sabe também usar o poder de motivação, e estamos aqui tratando isso como um plano B, caso não dê para o Caio Jorge, o Gabigol, por todo o contexto, também, né, pelo final do ano passado, quando ele faz o gol, né, que deu o título ao Flamengo da Copa do Brasil também contra o Atlético, pode usar todos esses para o Caio Jorge. O Gabigol, por todo o contexto também, né, pelo final do ano passado, quando ele
faz o gol, né, que deu o título ao Flamengo da Copa do Brasil também contra o Atlético, pode usar todos esses ingredientes para motivar o Gabigol, que sempre está motivado, as notícias, as informações do dia a dia na Toca da Raposa, que é um cara super de grupo, que é um cara que sempre está cumprindo, né, as tarefas, as funções, quando entra com sorriso, então vamos aguardar. Fato é, Romano, que o Caio Jorge fica mesmo, até pelo Cruzeiro ter feito esses 2-0 no jogo de ida. Vamos aguardar dia a dia as dores, se tá sentindo ou não. Hoje, o que eu posso dizer para a Nação Azul é que o Caio Jorge não sente o mesmo nível, né, o grau de dor que esteve no sábado, por exemplo. Está mais amenizado ali a situação, amenizada a situação. Fato é que amanhã também, e à medida que o dia vai passando, o departamento médico do Cruzeiro vai trabalhando muito bem também. O Cruzeiro que investiu muito no seu departamento de saúde e performance, né, com equipamentos, investiu também em profissionais. A gente traz também alguns detalhes, por exemplo, o próprio João Marcelo, que tinha a possibilidade de retornar ainda em novembro daquela lesão no joelho. O João Marcelo já está treinando com o grupo, pode, quem sabe, já ficar à disposição aí para os próximos jogos. Então o departamento médico está muito atento com relação a isso. E mais uma informação, Romano, o avião do Pedro Lourenço, na quarta-feira pela manhã, vai trazer na logística o Fabrício Bruno, que deve atuar, daqui a pouco você vai trazer detalhes da seleção do Brasil. O Fabrício deve atuar contra a equipe da seleção boliviana, e o Fabrício atuando, e ele até na entrevista com o Wellington Campos, que a gente passou aqui na Itatiaia no domingo, disse que gosta de jogar quarta e domingo. O atleta, alguns, né, não gostam, acham que pode ter uma sobrecarga, mas o Fabrício gosta. Então, é um cara que está no auge do seu vigor físico também, e na quarta-feira já integrado ao elenco do Cruzeiro para participar dessa decisão.